Gente, eu tinha prometido que eu ia fazer uma live por dia, vou manter a promessa. Essa vai ter uns 10 minutinhos. Só que eu não vou conseguir fazer às 9 todo dia, que foi aqui venceu, o horário que venceu a enquete que eu fiz, tá? Mas não tem problema porque as lives vão ficar por 24 horas, então vocês vão assistir às 9, às 10, a hora que vocês quiserem à noite, tá bom? Oi, Jane, bom dia. Mari, eba, já tem uma galera. Gente, do que eu queria falar hoje, né? Eu quero pegar o gancho de um post da Ana Cecília, que eu repostei na minha página hoje, que fala do porquê que é tão difícil a gente acolher a dor emocional dos nossos filhos. Quando recebem um não, principalmente, né? Quando eles se frustram. E aí eu queria começar falando da diferença de acolhimento com mimo, com ceder, com fazer o que a criança quer. Porque a gente, em geral, confunde uma coisa com a outra, tá? Acolher, gente, é você ter empatia pelo que a criança tá passando, né? Acolher não é ser permissivo, né? Falar assim, filho, você chorou porque a mamãe deu um não, então agora a mamãe vai dar um sim, né? Eu vou fazer por você porque tá tão difícil pra você lidar com esse não, então eu vou ceder, né? Por exemplo, quando a criança quer comer alguma coisa antes do almoço e você sabe que se ela comer aquela coisa antes do almoço, ela não vai conseguir almoçar direito, não tá na hora de comer, não é a regra. E a criança chora quando você fala, então, ia ser muito bom comer um sorvete agora e agora não é hora do sorvete. E a criança chora, e a criança se joga, e a criança não consegue lidar com aquele não, tá muito frustrada. E aí, acolher não é você falar assim, então tá bom, filho, toma aqui o sorvete, toma aqui o doce, né? Não é isso. Acolher é entender que tá difícil pra criança. E tem N maneiras de fazer isso, tá? Por que é tão difícil pra gente acolher e por que é muito mais fácil, na verdade, fazer o paralelo que a Ana Cecília do Crescer Devagar fez. Por que é muito mais fácil acolher na dor física, quando as crianças caem, quando acontece um tombo, quando elas se machucam. Por que é tão mais fácil, né? Primeiro porque a dor física, ela é validada socialmente, né? Todo mundo sabe o que acontece, ali caiu, todo mundo vê, tem remédio, o médico fala que tem que tomar cuidado, é validada pela sociedade, né? A dor física é tangível, né? Ela é vista, né? O galo, o corte. A dor emocional não é tangível, a gente não vê. E mais do que isso, a dor física não foi a gente que causou, entre aspas, né? Olha só como que é louco o negócio. A culpa que a gente sente de falar não para uma criança, mesmo que a gente saiba que esteja certa, mesmo que a gente saiba que precisa falar, é tão grande, e o medo da gente impor limite e a criança não nos amar, isso é inconsciente, gente, tá? Isso é porque muitas vezes a gente teve na nossa infância uma criação muito autoritária e a gente tinha medo dos nossos pais não nos amarem, era meio condicional, né? Eles faziam sem querer, mas faziam. Do tipo, eu não gosto de criança que faz tal coisa. Tá, então você não gosta de mim, porque eu tô fazendo tal coisa, né? Esse amor condicional, a gente tem medo que isso aconteça com os nossos filhos. Então a gente fica assim, meu Deus, é inconsciente. A gente fala, nossa senhora, se eu colocar um não aqui, ele não vai me amar. Então é por isso que tantas pessoas têm medo de colocar esse não, né? Muitas vezes a gente não faz por preguiça mesmo, porque é mais fácil pegar e fazer o negócio, ou por pressa. Mas grande parte das vezes a gente não consegue não sentir culpa quando fala não, quando dá esse limite que precisa ser dado, por medo, é como se a gente falasse assim, não, você não pode não gostar do meu não, você tem que me amar mesmo quando eu te dou um não. E quando eles não gostam do nosso não, porque é óbvio que eles não vão falar assim, nossa mãe, como você foi sensata agora com esse, claro que não ia ser bom pra mim comer um sorvete agora. Eles não vão pensar assim, eles são crianças, eles querem sorvete, eles querem pra agora. Quando eles não gostam da nossa negativa, do nosso limite, a gente interpreta como se eles não gostassem da gente, né? E isso causa uma dor muito grande emocional na gente. E a gente reage em cima dessa dor. E a gente dá bronca neles. E a gente fala, poxa, não sei o que, né? Tem que não pode, eu já não te falei que sorvete não pode. É isso, entendeu? A gente acha que a criança precisa amar o limite como ela ama a gente, né? É uma esperança que a gente tem. E tem a coisa de esse limite, né? Como não acolheram a nossa dor, os nossos pais não conseguiram acolher a nossa dor emocional. Então quando a gente precisa acolher a dor emocional da criança, isso vai direto numa ferida primária da nossa infância. É como se a gente pensasse assim, não me deram o abracinho quando me negavam as coisas, por que eu vou dar abracinho em você? É também inconsciente, né? Não só essa dor, esse medo da criança não nos amar, mas ferida porque não fizeram isso com a gente. Então, assim, é aquela criança ainda que a gente foi, pensando, poxa,
Não me deram abracinho, por que eu vou dar em você? É tudo inconsciente, tá? É tudo ali na ferida. Por isso que eu falo, pra trazer pra consciência. E tem a parte prática do negócio ainda, que é assim, a gente não sabe efetivamente o que fazer. Não é só a questão da ferida, é a questão de assim, como não fizeram com a gente esse acolhimento, como que eu faço isso com a criança? Então muita gente me pergunta assim, Thaís, mas eu ofereço um abraço? Sabe assim, essas perguntas mais mecânicas? Como que eu faço, né, esse acolhimento? Porque a gente não sabe, não fizeram muito com a gente isso, né? Essa questão da empatia com a criança, ela é muito nova, é muito difícil, não fizeram. Na nossa geração não tinha isso. Quantas vezes a gente ouve engole choro, isso não foi nada, isso é só um brinquedo, tá, quebrou, mas dane-se, se vira. A gente ouvia isso, né? Então a empatia na prática é muito difícil, porque a gente não recebeu isso, a gente não sabe o que fazer. Então, às vezes as mães me falam assim, mas aí eu peço um abraço para acolher ele, porque não vem natural, né? Não, como a gente não teve, não vem natural. Então é bom que a gente traga para consciência esses motivos. Por que é tão difícil a gente acolher a dor dos nossos filhos? Primeiro, aquilo que eu falei, porque a gente quer que eles nos amem incondicionalmente em todo momento e aceitem os nossos limites, porque a gente não quer não se sentir amado pelos filhos, né? Segundo, porque a gente não foi acolhido, então a gente tem essa ferida da nossa infância, né? É como se a gente dissesse, não, então eu não fui acolhido, você se vira com a tua dor aí, né? Eu não vou, a minha criança emocional, a minha criança ferida não consegue acolher a tua. E também porque a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como fazer isso na prática. E trazendo isso tudo, esses 3 motivos para a consciência, não precisa ter um certo e errado, não precisa ter um caminho assim, então eu preciso fazer tal coisa primeiro, depois, sabe, o passo a passo, não precisa. Se você traz tudo isso para a consciência, vai ser mais natural fazer esse acolhimento, né? Fala, nossa, filho, tô vendo que tá difícil para você, né, não ter um sorvete. E tudo bem. E deixa a criança chorar. Você não está causando essa dor, né? Essa dor é causada pela regra, não por você. Você é uma mensageira da regra. O sorvete não pode ser tomado antes do almoço, né? E, infelizmente, eu sinto muito. A gente acha que para dar um limite para a criança, a gente precisa ficar contra a criança, né? Isso é um grande equívoco. Para dar o limite para a criança, quando a gente toma consciência de que não é a gente que está ofendendo a criança, de que a gente não vai ser menos amado por eles e de que a nossa criança ferida não precisa dominar aquele momento, a gente dá aquele limite do lado da criança, do lado da criança, falando, tudo bem, eu sinto muito, é difícil mesmo. E tudo bem, não importa se você vai oferecer um abraço, se você vai só oferecer as palavras, o que importa é que o teu sentimento está no lugar certo quando você acolhe essa dor emocional dos filhos, né? É importante, é muito importante a gente ter na cabeça que acolhimento, gente, não é mimo. Acolher, fazer a criança voltar para o centro, né? Quando você tem um problema, imagina que você chega para uma criatura e fala assim, nossa, tô com um problemão, e difícil resolver, assim, assado. A amiga pega e fala assim pra você, mas eu tenho, nossa, você não sabe o meu problema, nossa, meu problema é assim, assado. Compete pela dor, né? Ou então fala assim, mas pelo menos tá tudo bem na tua vida profissional, tá tudo bem na tua vida amorosa, ou pelo menos, né? Relativizar a dor do outro. A gente não sabe acolher os outros, porque a gente não foi acolhido, a gente não sabe ter empatia, né? Acolher não é mimar, não é concordar. Eu não vou concordar que a criança quer um sorvete, que isso é certo. Não é. Eu tô só entendendo a dor dele. Dói mesmo quando a gente não pode ter uma coisa gostosa para comer e na hora que não dá. E tudo bem. Mas a criança vai chorar muito. Vai chorar muito. Tudo bem. Você vai estar lá. Você pode oferecer um abraço, você pode falar que tá tudo bem, né? 3 ou 4 vezes que você fala, nossa, é difícil mesmo, não te entendo. Acabou, a criança se sente validada, né, acolhida. Como nessa situação da amiga aí, se a amiga pega e te fala assim, nossa, eu posso até imaginar como deve estar difícil pra você, amiga. Nossa, queria estar aí pra te dar um abraço. Ufa, né, nossa, alguém me entende. Muito melhor do que ficar competindo pela dor, do que falar, nossa, mas você não tinha que estar se sentindo assim. Mas eu já tô me sentindo assim, né? E a gente fala isso pra criança, como assim, né? Não precisa estar sentindo assim, ela já tá sentindo assim, ela não consegue controlar as emoções dela e virar a chavinha como a gente quer, né? Só por causa da nossa dor. A gente não aguenta a dor dela por causa da nossa dor. Então, gente, acolher não é mimar, não é concordar, não é dar o que a criança quer, não é ceder. Acolher é empatizar, é entender que tá difícil pra criança. Mesmo quando for você que tenha causado, entre aspas, aquela dor, né? Porque a gente é o mensageiro das regras. A gente não faz as regras para
ofender, para atrapalhar. A gente faz porque a regra precisa ser feita, né? Porque existe uma ordem. E tudo bem, você envolver a criança na participação da criação das regras da casa, no quadro de rotina, sim, tem que ser feito. Só que vai ter que ter... Tem coisas que o não vai ter que ser dito, gente, né? Essa questão do sorvete aí que eu falei. Como que você vai liberar um sorvete logo antes do almoço? Não tem como, entendeu? Não dá pra você fazer isso só pra criança não chorar. Os nãos vão existir, tem que existir, tá? Podem ser dados de maneira respeitosa, mas a gente tem que dar isso daí sabendo que a gente é só mensageiro das regras e acolher a criança logo depois, quando ela chorar, né? Quando ela não gostar. Deixa eu ler algumas coisas aqui. Queria ficar mais, mas não posso agora. Não, mas a live é rapidinha, já tá acabando. Obrigada, gente. Trabalho incrível, obrigada. Se eu ofereço o abraço naquele momento, ele não aceita e continua a chorar. Eu insisto, se ele quer um abraço em alguns minutos. Mari, vale mais o teu posicionamento, o teu interior, e menos a coisa mecânica do que você faz, né? Então, assim, se você tá com o sentimento no lugar, se você sabe que tudo bem ele se sentir assim, ele vai sentir que você tá tranquilo. Isso é mais importante do que o que oferecer e o que falar na hora. É o teu sentimento tá no lugar, entendeu? Você tá tranquila, você pode falar pra ele, olha, a mamãe tá vendo que tá difícil pra você, eu tô aqui do lado, preciso continuar fazendo minhas coisas, e assim que você quiser um abraço, se você quiser conversar com a mamãe tá aqui. Pronto, não precisa ficar insistindo no afeto, insistindo no abraço. Não é isso que conta, é como a gente tá se sentindo, é como a gente tá lidando ali com a situação, tá bom? Frase forte e verdadeira, a gente não sabe acolher porque não foi acolhido, é isso, né? E, gente, nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam, tá? Tudo que eu falar aqui não é pra acusar pai nenhum, a gente tem que ter o máximo de respeito pelo que eles fizeram, pelo que eles nos deram a vida. Isso não significa que você tem que aceitar tudo que os pais fazem, tem que achar lindo, não é isso. Mas a gente tem que respeitar e ter gratidão e melhorar, e evoluir, né? O que um pai e uma mãe quer, não é isso? Que os filhos sejam sempre melhores? Então a gente vai evoluir. Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Quando começar a colocar esses limites? 1 ano? Olha, na verdade você vai vendo conforme for surgindo, né? Conforme a criança for verbalizando, for querendo. É importante dizer que bebês, né? Bebês não têm desejos. Tudo que o bebê pede, ele chora. O choro é uma comunicação, gente. O choro não é manipulação, tá? O bebê vai te pedir só o que ele precisa, né? Ele vai pedir a comida, ele vai pedir a sucção, ele vai pedir o colo, ele vai pedir a interação. O bebê não pede nada que ele não queira. O bebê não vai te pedir um sorvete, né? O bebê, tudo que ele pede, ele precisa ter. Entrei pra dizer que amo sua página. Obrigada. Maridos são difíceis. Qual foi a frase que veio antes dessa? Deixa eu ver. Como fazer quando desarrumam as... Ixi, pera. Como fazer quando desarrumam... Peraí. Como convencer o marido a tratar essa questão dos traumas de infância para poder ser um pai melhor? Laila, eu falo o seguinte, eu vou fazer uma live sobre isso, mas a gente não convence ninguém, né? A gente, na verdade, pode trazer algumas frases, falar um passinho algumas coisas pra eles, mas essa porta só abre do lado de dentro, né? Então, assim, trabalha no teu relacionamento com a criança e quando ele vê que a coisa tá andando, ele vai te perguntar. Porque, assim, a gente não gosta que alguém fique falando, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa, mandando, né? Sendo mãe deles, a gente não pode fazer isso. Então, tenta ir pelo exemplo e tenta, assim, lançar umas frases, né? Fala assim, nossa, eu vi um vídeo que falou tal coisa, fez tanto sentido pra mim, fala de você, da tua experiência. E se ele quiser, ele vai atrás, tá bom? Como trazer pra consciência? Fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Conversar, entender os nossos padrões, analisar um pouquinho, pensar na nossa infância como é que foi. Trazer pra consciência é isso. Avaliar, pensar. Leandro deu uma risada aqui, não sei que risada foi essa. Gente, é isso. Salva isso nos destaques, pelo amor de Deus. Vai, gente, o meu canal no YouTube, o nome dele tá Educação para a Paz, só que vocês podem achar pelo meu nome de usuário, que é Thaís, com TH, M de Maria, Basile, tudo junto. Thaís M Basile. É o nome do canal. Tá o link no meu perfil, tá bom? Esses vídeos todos da live vão ficar salvos lá, tá? Mesmo depois das 24 horas vai ficar salvo no YouTube. Meus amores, era isso, tá bom? Até a nossa live de amanhã, espero ter ajudado aí vocês. Um ótimo dia pra nós, tá bom? Beijo.